1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Senhor, o nome do Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes muitíssimo, e meus termos amplies, e a tua mão seja comigo, e faça que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Agora, o que eu quero falar hoje, um tempo tão curto assim? Eu quero falar sobre a primeira frase do versículo 9. E foi Jabes, diga comigo, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Então eu quero falar sobre isso. Mais ilustre do que seus irmãos. Pode se assentar. Eu estava conversando com uma pessoa hoje no Canadá, pelo rádio da Nextel, e essa pessoa ouve lá o nosso programa de rádio pela internet e ficou sabendo que eu estava pregando sobre Jabes. Aí essa pessoa me chamou no rádio, dizendo que gostaria muito que mandasse para ela as mensagens de Jabes, dizendo o seguinte: pastor, eu sempre tive um encanto profundo com a oração de Jabes. Aquela oração de Jabes me fascina. Nós temos ela aqui escrita na geladeira, a gente pronuncia ela todo dia, e tal, e nós gostaríamos muito de ouvir essas mensagens. Aí eu disse para ela o seguinte, falei, olha, estamos realmente pregando sobre a oração de Jabes, já preguei uma mensagem, domingo agora vou pregar outra, mas ainda não falei sobre a oração de Jabes, ainda não falei sobre a oração em si. Nós estamos falando primeiro sobre algumas coisas que prepara Jabes, que formam o fundamento que Jabes precisava para chegar no momento daquela oração. Então escutem aqui, olhem para mim, meu tempo é curto. Jabes chegou um momento em que de dentro dele saiu uma invocação a Deus, e essa invocação é traduzida hoje pelo que nós conhecemos como a oração de Jabes. Está aqui no versículo 10, uma oração com 4 frases, mas profunda. E o texto diz que Jabes invocou a Deus. É claro que ele não disse só isso. Isso aqui é o resumo, é o conteúdo, é a essência da sua oração. Traduz a essência da sua oração, essas frases que aqui estão: oxalá que me abençoes muitíssimo, e os meus termos amplies, e a tua mão seja comigo, e faças que do mal não seja aflito. 4 frases. Agora, o problema é que muitas vezes nós vamos direto na oração de Jabes, e a gente repete a oração de Jabes, vamos repetir a oração de Jabes, e tem gente repetindo a oração de Jabes aí há dias e nada acontece. É porque nós precisamos entender algumas coisas que têm a ver com a oração de Jabes. Então, vocês já vão olhar lá, olhem para mim aqui agora. Já vou levar vocês para lá. Assim como nós entendemos a questão da dor, porque com dores o dei à luz. A mãe de Jabes estava nos passando uma mensagem, quando nos falou do tamanho da dor que ela teve para gerar aquele menino, que foi mais ilustre do que os outros. Levante a sua mão assim e diga comigo. Levante a sua mão e diga comigo: eu quero ser mais ilustre do que os meus irmãos. Tem nada de feio, nada de pecado nisso. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, é isso mesmo. Não quer dizer que você vai tripudiar o seu irmão, não quer dizer que você vai esmagar, pisotear o seu irmão, não quer dizer que você vai tirar uma onda com o seu irmão porque você, por alguma razão, alcançou uma bênção maior. Não, mas Deus também não te proíbe de querer crescer. Deus não te proíbe nem te impede de desejar o crescimento, a prosperidade, o avanço, até na vida espiritual. Quando você lê, por exemplo, em
1 Coríntios capítulo 12 e 13, quando Paulo faz aquele lindo discurso a respeito dos dons, quando ele fala dos dons espirituais, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Os melhores. Ué, então Paulo está sugerindo que existem dons piores. A palavra pior aqui é uma palavra ruim, que não cabe, mas ele está literalmente dizendo que existem dons, existem carismas mais proeminentes do que os outros. Existem carismas que te levam para os bastidores, e existem carismas que te levam para as plataformas. Existem carismas que te escondem, existem carismas que te promovem. E o que Paulo está dizendo é isso: você tem o direito de desejar o melhor, você tem o direito de querer o melhor. E dentro da oração de Jabes tem algumas informações muito fortes. Quando o texto diz no verso 9: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E agora você vai entender o que essa questão do ser ilustre tem a ver com a resposta imediata da oração de Jabes no final do versículo 10. Porque uma das coisas que me chama profundamente a atenção no versículo 10 é que quando ele termina a oração, o texto diz assim: e Deus me concedeu. E Deus me concedeu. Diga comigo: Deus atendeu a Jabes rápido demais. Jesus. Não seria bom se Deus nos atendesse sempre assim? Nessa velocidade, nessa rapidez? Quantos gostariam de saber por que Deus atendeu Jabes tão rápido? Gostaria? Tem a ver com uma palavra. Joga ali, por gentileza. Normalmente eu trago esse tipo de informação para você de boca, né? Mas hoje eu quero te mostrar para você entender como é que funcionam essas questões. Aqui, isso aqui é um programa de computador. Ele tem a Bíblia, e cada palavra da Bíblia tem a sua equivalente em hebraico. Cada palavra bíblica tem o seu equivalente em hebraico. E lá no texto onde diz: e foi Jabes mais ilustre, e ali onde diz ilustre, aparece esta palavra aqui em hebraico, kabad. E ela aparece no dicionário Strong, número 3513, 3513. É o número dela no dicionário hebraico Strong. E aqui está em inglês, alguns entendem, outros não, e é por isso que eu vou explicar. Aqui está o que esta palavra significa na sua inteireza. Para nós entendermos o que é que a Bíblia está tentando me dizer, quando a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que os outros. Você disse agora mesmo que você quer ser ilustre. Mas você vai entender agora o que é. Então escuta bem. Kabad, no hebraico, que é traduzida ali naquele texto como ilustre, significa ser pesado. Pesado no sentido de ter muito peso. E significa ser pesado no sentido de subir uma balança. E ser grave, ser duro, ser rico, ser honrado, ser glorioso. Ser capaz de carregar cargas, suportador de carga, e ser honrado. Agora escuta bem, esta palavra, a raiz desta palavra tem a ver com peso. Esse peso aqui, heavy, é como se uma pessoa tivesse 400 pounds, então ela é heavy, ela é pesada. Então uma pessoa que tem peso, tem gravidade, e ela também tem a ver com ser honrado. Ser feito pesado, ser honrado, usufruir da honra, ser feito abundante, trazer glória e honra para alguém e ganhar glória. Eu já vou te explicar onde eu quero chegar. Ser feito pesado, ser feito insensível, até insensível,
ser feito honrável, honra e glorificar. Ser feito honrado e honrado. E aí vai se repetindo. Pode deixar do jeito que está aqui. Eu vou traduzir para você em miúdos. O hebraico e o grego são línguas muito fortes, muito híbridas. São híbridas e fortes, que têm significado muito profundo. Então o texto está dizendo, foi Jabes mais ilustre. Ilustre foi a melhor palavra que eles encontraram na hora para traduzir. O que isso quer dizer? Sendo que esta palavra tem a ver com carregar carga, com ser capaz de suportar peso, com a capacidade de ser pesado na balança e a capacidade de transportar carga. Porque tem uma expressão aqui muito séria, que é essa aqui, ó, burdensome, que é alguém que tem a capacidade de suportar carga, peso, carregar peso. Então essa palavra é o seguinte, vou te explicar. Exatamente, como se fosse um burro de carga, capaz de carregar peso, muita carga. O que a Bíblia está tentando me dizer? A Bíblia está me dizendo algo que Jesus também disse no Novo Testamento. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. A Bíblia está me dando todas as pistas que eu preciso para entender que Jabes tornou-se mais honrado. Ele não nasceu mais honrado. Ele não era o mais honrado desde pequenininho, o mais ilustre desde pequenininho, porque ele carregava consigo aqueles estigmas que eu falei na mensagem passada. Mas ao longo da sua vida, da sua história, Jabes adquiriu a capacidade de servir. Ele era um indivíduo tão dado ao serviço que ele conquistou aquela condição de honra, como diz ali, de ser honrado, de ser glorioso e de carregar peso, mas também de ser glorificado. Então olha o que a Bíblia está me dizendo, que Jesus lá na frente vai traduzir de uma forma simples. Jesus diz, você quer ser o maior? Quer, então seja o que serve. Você quer ser o maior? Você tem que ser o menor. E Jesus então pega uma bacia, uma toalha, uma bacia d'água, ajoelha nos pés dos discípulos, e os discípulos ficam todos assustados, apavorados. Pedro quer dar uma de super santão, já fala, não Senhor, meu pé não, pelo amor de Deus. Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E não entrava na cabeça deles como que alguém tão grande, tão glorioso, tão magnífico, tão extraordinário, tão santo pudesse ajoelhar no chão com uma bacia d'água e lavar os pés deles, pecadores. Jesus estava ensinando uma lição para eles, dizendo, olha, no reino de Deus, só há um caminho para você ser grande. Você tem que conquistar esta grandeza com serviço. Você tem que ser capaz de trabalhar, de servir a Deus e ao seu próximo, de tal forma que vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a reconhecer a sua grandeza. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver em você algo de diferente, porque você conquistou com serviço. Pode observar que na obra de Deus, as pessoas que crescem são aquelas pessoas que estão envolvidas com o serviço da casa de Deus. E parece até que a coisa é um ciclo meio vicioso. 4, 5, 6, de acordo com a pessoa, vou colocar aí 10% da membresia de uma igreja que se destaca. Já percebeu isso? Em qualquer igreja. 10%, quando muito 15% destaca. E aquilo fica aquele ciclo. É o fulano, daqui a pouco é o ciclano de novo, é o fulano outra vez. Mas será que o pastor gosta mais de fulano do que de mim? Será que o pastor fulano, ou o evangelista ciclano, será que o obreiro ciclano gosta mais da irmã fulano do que de mim? Não tem absolutamente nada a ver com gostar das pessoas mais do que das outras. Tem a ver com um princípio de Deus. Me explica uma coisa. Como que uma mesma palavra pode significar honra e carga ao mesmo tempo? Como? Que uma mesma palavra pode significar glorificar e significar burro de carga. É porque a Bíblia está tentando me dizer alguma coisa.
A Bíblia está tentando me dizer que a honra no reino de Deus vem pelo serviço. Que a honra no reino de Deus vem pela disposição de servir, de trabalhar em função dele, em prol dele. Digo graças a Deus. E eu fico muito, tem uma coisa que me toca profundamente, é a prontidão das pessoas de servir. Isso é algo que me toca profundamente. Por causa da minha formação, eu vim de um ambiente assim, eu aprendi a valorizar isso. Acho lindo ver certos dons, ministérios gloriosos, acho muito bonito, é bom, o reino de Deus precisa. Mas nada me impacta mais quando eu vejo alguém pronto para servir. E eu tenho que te dizer isso, é duro, mas eu tenho que te dizer, não são muitos. Não são muitos que na prática. Não estou falando de pessoas que você me dizendo assim, pastor, conta comigo. Conta comigo, qualquer coisa conta comigo. Ou qualquer coisa me liga, conta comigo. Não estou falando dessas pessoas, isso aí tem muito. Estou falando de pessoas que quando você precisa, quando chega um momento que aquela pessoa tem que sair do seu conforto, sair da sua zona de conforto, às vezes você está bem na sala, assim, sentado, tem que estar com os pés assim, bem em cima da mesa de centro, aquela almofadona nas costas, sentado, só com um controlezinho na mão, assim, ó, ploc. Aí toca o telefone. Aí quando você olha assim, pastor Jefferson, melhor nem atender, porque é problema. E quando você atende, às vezes nem é problema. Às vezes é só um alôzinho mesmo. Mas o que eu quero dizer? Existem pessoas, escuta o que eu vou te dizer. Não estou aqui para nomear ninguém, mas escuta o que eu vou dizer. Existem pessoas que carregam consigo esta habilidade, esta capacidade de, em qualquer momento, circunstância e situação, que se precisa daquela pessoa, aquela pessoa está na ponta dos cascos. Ela não dá desculpas, ela não apresenta argumento, ela está pronta. Agora, não se iluda, a gente sabe discernir esse negócio. Eu conheci uma pessoa, não posso nem dar muita pista, que vocês vão matar logo a charada. Mas eu conheci uma pessoa, não vou nem dizer o sexo. Aquela pessoa era o seguinte, por exemplo, uma situação como essa, uma nevasca dessa. Aquela pessoa já teria pego o telefone e ligado até em casa. Ô pastor, tudo bom? Pastor, qualquer coisa aí me fala, estou vendo essa nevasca aí, tá, qualquer coisa me avisa. Precisar de alguma coisa aí, fala comigo. Se alguém ouvisse aquela pessoa falando comigo no telefone, eu pensava, essa pessoa deve ser a pessoa que melhor serve nessa igreja. Mas todas as vezes que eu precisei daquela pessoa, ela não podia. Ela estava ocupada, alguma coisa muito imprevisto aconteceu, algo muito grave tinha acontecido, e por alguma razão ela não podia naquele momento. Agora não dá, mas qualquer coisa conta comigo, porque deve é. E aquilo era sempre. Qualquer coisa, uma dificuldade, agora não vai dar, não sei o quê, vou apertar, mas aconteceu um negócio aqui agora, não sei o quê, olha assim, e vê se você consegue outra pessoa aí, mas fora disso, conta comigo. Por isso no Brasil, pastor, liga, mas não chega. E aí o que acontece? Você vai vendo a obra de Deus vai caminhando. E é muito interessante isso, porque essas coisas vão se definindo naturalmente. Se trata de preferência do líder, não se trata nem de apadrinhamento. Trata-se de algo divino. As coisas vão acontecendo assim com naturalidade, como que Deus vai dando honra aos Jabes da vida. Eu não preciso saber de nada que Jabes fez, eu só preciso saber da raiz dessa palavra ilustre. Para saber que aquele rapaz, por alguma razão, ele tinha um espírito de serviço maior que os seus irmãos. E eu tenho
declara isso. Diga comigo, José era igual a Jabes. José é o paralelo de Jabes. Porque essa palavra casa muito bem com José. José nasceu e ele era dado ao pai, aquele serviçal. Estava pronto para tudo. E o pai foi se encantando com aquilo. E os irmãos começaram a ter inveja. Ao invés dos irmãos olharem e falaram, pera um pouquinho, por que José conquistou o papai desse jeito? Ao invés deles analisarem e raciocinarem, eles começaram a ficar com ciúme. E agora planejando querer matar o menino para poder tirar o menino do pai. Mas diga comigo, ninguém pode contra aqueles que são protegidos de Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o que acontece, meu irmão? Quando Deus olha para Jabes e vê aquele espírito de entrega, de serviço, eu não sei o que ele fazia, eu não sei como, eu só sei de uma coisa: ele conquistou o ilustrismo, ele conquistou aquele espírito ilustre pela sua capacidade de estar à disposição das pessoas, de ser útil o tempo todo, de ser tão serviçal que em algum momento a sua capacidade de servir quebrou aquele estigma de miséria. E quem serve a Deus bem, quando ora, Deus responde. Chegou o momento que o rapaz foi orar, Deus tinha que fazer o quê? Respondeu, É igual José. Tudo que José falava por si, interpretava o sonho era na bucha. Mas como é que Deus vai negar algo a alguém que conquistou aquela autoridade? Diga comigo, a primazia. Fala com vontade, pensa no que você vai dizer. Diga, a primazia vem pelo serviço. Sirva a Deus. Esteja pronto o tempo todo. Não encontre desculpas. E eu louvo a Deus por tanta gente que tem por aí, que é impressionante. Pastor, precisou não sei qual é gente que é socorro. Esses dias um irmão foi bater na minha porta. Eu acordei de manhã, quando eu olhei pela janela, a neve toda limpa. Eu falei, Zanda, olha que bênção, o Leandro Louro veio aqui e limpou a neve. E eu vi um botãozinho e eu pensei que era Que bênção, Zanda, olha que coisa tremenda. Glória a Deus, que no contratozinho está escrito claro que a neve é por conta minha. Eu falei, mas que maravilha, graças a Deus. Depois eu descobri que Leandro Louro coisa nenhuma. Foi um irmão aqui da igreja que passou, estava passando perto lá, quer saber, eu passo na casa do pastor, o pastor lá tirou minha neve inteira. Espírito de serviço. Seja uma área aqui, outra lá, carro, empresta carro e socorro financeiro, tantas áreas que é possível servir. Digo graças a Deus. E aqui na igreja, eu não vou dizer isso para te agradar não, mas aqui a média é maior por alguma razão. A média aqui é maior. Até mesmo de outros lugares por onde eu já passei, igrejas que eu já pastoreei. Pelo tamanho da igreja, quando acontecem as coisas, aí gente que vem de fora, não sei o quê, as pessoas se mobilizam. Eu louvo a Deus por isso. Mas o número pode ser maior. Digo graças a Deus. E o que eu quero ver, muito breve, é você conquistar a Deus de tal forma que o segredo bíblico é pegar a Deus. Eu vou usar uma expressão humana, é um antropomorfismo, que a Bíblia usa muito. O segredo é pegar Deus na arapuca. É você servir a Ele tão bem que Ele não consiga escapar quando você orar. Quando você orar, Ele não tem para onde escapar. Mas querido, não tem jeito, tem que aprender agora. Digo glória a Deus. Diga, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Coloque-se de pé, aplaudindo, levanta aplaudindo, com alegria. Glória a Deus! Feche os seus olhos. Pai, eu entrego esta palavra nesta noite ao coração dos teus filhos, que vieram de casa nesta noite, de tribulação, de dificuldades, mas estão aqui, Senhor, como os que romperam as dificuldades, para ouvir a tua palavra, te louvar e te bendizer. E eu te louvo pela vida de cada um deles. E eu libero sobre a vida deles nesta noite
esta capacidade de assimilar o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, os seus projetos, a capacidade de servir, Senhor. Aquele que quiser ser maior, seja o menor, seja o que vos serve. E nesta noite, muitos ilustres se levantarão aqui, para a honra e glória do teu santo nome. E todos dizem amém, Jesus. Graças